Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu desejo que as bênçãos do nosso Deus estejam sempre sobre sua vida, sobre minha vida, e que sejamos sempre abençoados pelo Todo-Poderoso. Amém? Estamos de volta para a nossa leitura, o nosso compromisso, aquela palavra que o Senhor põe no meu coração, eu trago aqui para compartilhar com vocês. E hoje, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para eu trazer aqui é no livro de Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 15, versículo 11. Começa do versículo 11. Vamos ler até o versículo 25. É a parábola do filho pródigo. Amém? Glória a Deus. Eu peço já aquele mesmo pedido de sempre. Se você é novo no canal, se inscreve aqui, vem participar da família, curte, comenta e compartilha os vídeos se você achar pertinente, se você achar que o assunto é relevante, com quem você quiser. Assim você vai estar ajudando ao canal, a minha pessoa e outras pessoas que assistirem os vídeos, se você achar que deve. Amém? Então vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim. Eu vou ler na versão NAA, que é a versão que eu mais uso, né? Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus. Até o versículo 24. Aleluia. E nós vemos essa parábola que Jesus falou ali, muito interessante, muito bonita. É uma parábola muito bonita, uma das muitas... São bonitas, né? Mas é uma das mais bonitas que eu acho. É a parábola do filho pródigo. Aqui é a história de um pai que tinha 2 filhos e que um dos filhos resolve viver a sua vida da maneira que queria. Eram pessoas que tinham uma posição social elevada, tinha dinheiro, tinha posses. Então o filho resolve viver a vida dele da maneira que ele queria, longe do pai. Ele achou que ia se dar bem. Pede ao pai a parte da herança que lhe cabia e quer viver a sua vida sozinho, onde ele achar melhor. E o pai prontamente dá. Divide as coisas, pega a parte do filho e dá. O pai poderia muito bem ter pressionado, ter deserdado. Se você for não lhe dou. Não, a gente vê o quão amoroso é o pai. Você quer, meu filho? Por mim você ficava junto comigo. Mas você quer? Então vá. O pai dá total liberdade ao filho de fazer aquilo que ele acha que é correto. Não quer manter o filho ao lado dele, preso, submisso a ele, contra a vontade do filho, sendo subordinado ao pai. Não. O pai deu as coisas ao filho
e o filho foi embora para uma terra distante. E o tempo se passou e o filho gastou tudo que levou e sobreveio uma grande fome ali naquele lugar onde ele estava. E a Bíblia nos conta que ele foi procurar alguém para poder arrumar um emprego, para poder se manter ali naquele lugar, para não morrer de fome. E arrumou. Arrumou uma pessoa que mandou ele para os campos dele, para as terras dele, para tomar conta dos porcos. E ele foi fazer o serviço. E a Bíblia diz que ele estava tão necessitado, passou tanta fome, aliás, estava passando tanta fome, que desejava se alimentar das bolotas dos porcos, que os porcos comiam. A minha Bíblia não chama de bolotas. A minha Bíblia chama de alfarrobas. Em outra versão fala bolotas. Mas era a comida dos porcos. Ele desejou, imagine a fome que aquela pessoa estava passando. Mas ele caiu em si, pensou direito, se arrependeu. Se eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu tinha tudo. Os empregados de meu pai têm mais do que eu tenho. Os empregados de meu pai têm pão com fartura. Tem tudo que eles precisam para sobreviver. E eu aqui sou empregado e não tenho nada. Então eu vou pedir perdão ao meu pai, vou voltar para ele. Ele não vai mais me aceitar como filho, ele imaginava, né? Mas eu vou pedir para ser um empregado, para ficar como empregado. Por quê? Porque o empregado tinha muito mais do que ele tinha naquele momento. E nós trazemos o que simboliza aqui o pai. Nosso pai, o Deus Pai Todo-Poderoso. Esse pai aqui simboliza Deus e nós, pecadores, seus filhos. Quando nós pecamos, nós estamos na presença do Pai. Aqui fala para pessoas que já conhecem a verdade, que já andam na presença do Pai, que está ali junto com o Pai e que de repente quer dar uma voltinha lá no mundo. Deus permite. Não é assim que Deus faz conosco? Deus não quer ninguém nem por força nem por violência. A Bíblia diz, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. E nós estamos ao lado do Todo-Poderoso por vontade nossa, foi escolha nossa. Nós não somos obrigados. Nós não estamos amarrados. Deus não está nos oprimindo, nos forçando a adorá-lo, a segui-lo, a servi-lo, a estar do seu lado. Nós fazemos isso de coração. Nós o adoramos por amor. O Pai aqui fez a mesma coisa. E nós, quando resolvemos ir para o mundo e viver aquilo que nós queremos viver, Deus também não impede. Ele mostrou para nós os dois caminhos, nós sabemos a diferença de um e a diferença de outro, nós conhecemos a verdade, mas muitas vezes nós queremos ir. Eu vou. E vamos. E Deus deixa. E o que é que acontece? A gente quebra a cara. É isso que acontece, não tem outro caminho. Nós vamos, lá quebramos a cara, nos arrependemos e aí pensamos, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para servir o meu pai, eu vou voltar para ficar do lado dele, para adorá-lo. Nunca deveria ter saído da presença dele, me arrependi demais. E o que é que Deus faz conosco? O que esse pai fez com o filho. Não é assim? Nos recebe de braços abertos, perdoa os nossos pecados, mediante o nosso arrependimento sincero. O filho aqui estava sinceramente arrependido. Era arrependimento genuíno. E nós, quando a gente volta para os braços do Pai arrependido totalmente, Deus está de braços abertos para nos acolher. Ele nos dá a mesma coisa, novas vestes, nos coloca no lugar de príncipe, nos chama de filho. Não somos bastardos, somos filhos. Nos acolhe com amor, nos protege. Eu sou seu pai e nós somos seus filhos. É só a gente querer. É só a gente querer estar com ele. É só a gente querer voltar. Se arrepender dos nossos maus caminhos. Aí aqui diz que o pai, quando viu o filho vindo, não foi o filho que correu e se abraçou com o pai. Não, o filho vinha tão envergonhado, tão arrependido, que eu acredito que ele não tinha nem... que até queria fazer, mas não tinha coragem. Não sabia como o pai ia recebê-lo. Mas foi o pai quem o viu de à distância e correu ao seu encontro. O abraçou e o beijou. Meu filho amado, que estava perdido e agora voltou. Meu filho está de volta, já chamou os servos, já mandou trazer novas vestes. Deu novas vestes. Colocou um anel no dedo, sandália nos pés.
Veja que cuidado, que zelo do pai. O pai está pegando o filho de volta, aquele filho desobediente, aquele filho que torrou tudo que tinha, que era dele, aquele filho que não quis ficar com ele, que quis viver no mundo, mas que se arrependeu, que não deu certo lá fora. Se arrependeu e está voltando. E o pai está acolhendo de braços abertos, como se o pecado do filho nunca tivesse acontecido. Porque o pecado do filho, quem paga é o filho. A gente paga pelas consequências dos nossos pecados. Tudo tem consequência. E somos nós, não tem nada a ver com Deus. Somos nós quem vamos pagar por aquilo que nós fazemos de errado. Simplesmente. Mas Deus, Ele nos acolhe. Aí, vestes novas para mostrar, tanto para o filho, como para os empregados, como para todo mundo que visse, que aquele ali era filho, não era servo, não era empregado, não era jornaleiro. Era filho, vestes limpa, ele não era escravo. Pelas vestes você conhecia uma pessoa que tinha posse, que era o patrão e conhecia o escravo. As vestes dos escravos totalmente diferentes. Anel no dedo. Anel simboliza autoridade. Todos os importantes, inclusive os reis, na época dos reis, usavam anel no dedo. Para quê? O anel era o seu símbolo. Era como se fosse a minha palavra. Estou dando a minha palavra. Colocava ali seu anel. Todo documento ia com a marca do anel, do rei. Então quem tinha um anel no dedo simbolizava a autoridade que você tinha. Sandália nos pés, só usava sandália na época. Os livres. E o pai ali estava dizendo ao filho, você é livre para ficar comigo. Como assim os livres? Os escravos não usavam, era pé no chão. Então você visse alguém calçado, já sabia que não era escravo. Porque os escravos não usavam sandálias. A sandália era para quem era livre. Então o pai está dizendo a ele, você aqui é livre, você não é meu empregado, você não é escravo, você é filho. E você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para ir e vir. Eu não vou lhe amarrar aqui, eu não vou lhe prender. E o pai devolveu tudo ao filho. As vestes, as sandálias, o anel, e deixou o filho ali para administrar as terras do pai e do outro irmão. Não fez acepção. Você gastou o que era seu, agora você não tem mais nada aqui. Não foi assim que o pai fez, foi totalmente diferente. É assim que Deus faz conosco. A gente erra, e Deus está sempre pronto a nos perdoar. Agora, como eu já falei, o preço a gente paga. Independente do perdão de Deus ou não, a gente paga o preço pela nossa desobediência. Mas o perdão a gente ganha assim que a gente se arrepende. Glória a Deus por isso. Amém? Então espero que vocês tenham gostado da mensagem, da parábola. Eu amei. E agradeço já a presença de vocês aqui comigo. Já fica o convite para o próximo vídeo, para estarmos aqui. Já peço novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu desejo que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre as nossas vidas. Não só hoje, mas para sempre. Amém? Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.